Tem também, gente, a questão abolicionista, que é muito importante, né? A gente viu, então, desde lá do início do segundo reinado, metade do segundo reinado, na verdade, a Inglaterra ela tá pressionando ali por questões políticas e econômicas, principalmente, que o Brasil declarasse o fim da escravidão. Porque com isso, o Brasil teria um mercado consumidor muito maior dentro dele do que tinha naquele momento, porque escravo não consome, certo? Então você deixa de ser escravo, a possibilidade de você consumir é muito maior. A intenção de Portugal não, desculpa, a intenção da Inglaterra, ela é puramente o interesse econômico e político. Não é interessante porque eles acham que, ai, tadinho dos escravos, né? Vamos deixar eles sem ser escravo, vamos ajudar eles agora, não tem nada a ver com isso. Então, a gente vai ter uma série de medidas ao longo do segundo reinado, colocadas por Dom Pedro II para tentar ali agradar a gregos e troianos, né? Vamos tirar a escravidão aos poucos para não desagradar tanto a aristocracia brasileira, mas não podemos deixar de fazer para não desagradar a Inglaterra, que é um parceiro e tem um domínio tão grande com a gente no sentido econômico e político. Então a gente tem a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe, né, a vinda de escravos da África para cá. Nós temos a lei do ventre livre, nós temos a lei de sexagenário e no final a lei áurea. E são uma série de leis que nós estudamos também em sala, mas que tem consequências muito sérias para o nosso país. Tanto para a questão da mão de obra para o grande agricultor, mas também para a população que foi a maior atingida, que foram os escravos mesmo. Então, socialmente falando, culturalmente falando, essas leis elas não tiveram nenhum método reparativo ou de dar amparo, dar respaldo para aquela população que estava, né, recebendo ali a liberdade. E não. Então, é uma situação muito complicada, que a gente tem que entender como que se reflete na sociedade que a gente tem hoje, mas essas leis elas existiram e elas influenciaram os grandes agricultores, a grande massa e elite do Brasil querer então a saída de Dom Pedro II. A saída de Dom Pedro II ela acontece em 1889, em que um membro do exército, o Marechal Deodoro de Fonseca, que era muito próximo de Dom Pedro II, ele chega então, vai até o Rio e declara, né, que o Brasil era então uma república. Ele deixa de ser um império, deixa de ser uma monarquia e se torna uma república. Por meios absolutamente pacíficos, o Marechal Deodoro de Fonseca ele era muito próximo de Dom Pedro II, então não foi nenhuma questão violenta, nem nenhuma questão de imposição mesmo, não. Então, em 89, nós temos a queda de Dom Pedro II e o nosso primeiro presidente do Brasil, que é o Marechal Deodoro de Fonseca. Não sei se ficou muito claro, mas eu acho que dá para entender, né, de um modo geral.